Olá, aqui é o Sebastião Rodrigues e eu tenho uma perguntinha para fazer para você. Existe negócio próprio sem risco? Muitas pessoas que têm o desejo de empreender, que hoje trabalham como empregado, me fazem essa pergunta. Inclusive, colocam essa questão de não ter risco como fundamental para iniciarem o próprio negócio. E algumas pessoas falam assim: olha, Sebastião, o dia que eu encontrar um trabalho, uma atividade profissional que não tenha risco, eu começo a desenvolver. Inclusive, várias pessoas que trabalham com marketing multinível, que é uma estratégia de mercado, que me convidam para conhecer e analisar os seus trabalhos, falam o seguinte para mim: nessa proposta aqui não existe risco. Pessoal, toda atividade profissional envolve risco, tanto para quem administra o próprio negócio e até para quem trabalha como empregado. Inclusive, para enriquecer um pouquinho esse nosso bate-papo, eu selecionei algumas matérias interessantes que eu quero compartilhar com você. Vamos ver. Essa daqui é uma reportagem do portal UOL que está dizendo o seguinte: desemprego é de 12,6% e atinge 13,1 milhões de trabalhadores, diz IBGE. Essa matéria é do dia 29/3/2018. E se você também gerencia o seu próprio negócio, existe também o risco. Observe essa matéria do site Notícias Brasil Online. Por 2 anos seguidos, Brasil fecha mais empresas do que abre, aponta IBGE. E nesse exemplo aqui, foram 713.600 empresas fechadas nesse período de análise. Essa matéria é do dia 27/2/2018. E se você estiver pensando assim: eu vou encontrar um emprego como servidor público, porque lá tem segurança. Bem, eu tenho uma matéria aqui que foi no final de 2017, lá no mês 10 de 2017, que diz o seguinte: Comissão do Senado aprova regras que permitem demissão de servidor por insuficiência de desempenho. E se você acompanhou os noticiários desse mesmo período, lá no Rio de Janeiro, o estado passou por uma dificuldade muito grande e nem 13º, até o momento da gravação desse vídeo, os funcionários públicos tinham recebido. Então não existe segurança nem como servidor público, ou seja, tudo envolve risco. Já que todas as atividades possuem risco, tanto trabalhando como empregado ou dono do próprio negócio, o que está te causando esse receio de você iniciar o seu negócio próprio? Você sabe o que é isso? É o medo. O medo é aquele sentimento que te protege de determinadas situações que te ameaçam. O medo ele é interessante até um determinado ponto porque te protege. Se ele for em excesso, ele vai te paralisar. Agora olha só, o medo ou você enfrenta ou você foge. Se você tem o desejo de iniciar um negócio próprio, você então tem que enfrentar, estudar, planejar, buscar conhecer esse segmento para você poder ter o seu negócio próprio e realizar o seu sonho. Se você fugir desse novo desafio, então você vai continuar trabalhando como empregado. Agora, quais são as consequências de você permanecer com medo? Medo de arriscar e ter o seu negócio próprio. Você não vai construir grandes coisas. E como é que você resolve esse problema? O problema do medo. A solução é correr riscos calculados. E aí você vai enfrentar situações de frente, você vai ganhar segurança para você tomar boas decisões e você vai colher muitos frutos. Inclusive, correr riscos calculados fazem parte das características do comportamento empreendedor. E eu quero mostrar para você agora 3 itens deste comportamento. Vamos ver. Primeiro, avaliar alternativas e calcular riscos deliberadamente. Exemplo, opção A, opção B, opção C. Tenta imaginar todas as opções que você tem. E calcular riscos deliberadamente. Deliberadamente é de caso pensado. Ou seja, você projeta ali um faturamento para o seu negócio. E aí esse faturamento não se concretiza. O que você vai fazer? Então você coloca ali os riscos que você tem, se der certo e se não der. E você tenta se antecipar para prevenir as situações. O segundo item é o seguinte: agir para reduzir riscos
e controlar os resultados. Exemplo, você financiou um equipamento que é necessário para o seu trabalho. Então, você projetou que com seu faturamento seria necessário pagar aquele empréstimo. Só que aí o que você faz? Se o seu faturamento se concretizar, você sabe que você vai pagar aquele empréstimo. E se o seu faturamento não se concretizar? Então você antecipa a solução. Você pode pensar assim, olha, se eu não alcançar determinado faturamento, eu vou pegar o meu carro, vou vender e vou pagar o empréstimo. Então você está fazendo o quê? Se antecipando para reduzir os riscos e medindo o seu resultado, medindo o seu faturamento, para você controlar quanto que você vai receber e tomar as suas ações. E o terceiro é colocar-se em situações que implicam desafios ou riscos moderados. Essa é outra característica. Você precisa ousar, você precisa se colocar em situações que vai gerar para você também um crescimento profissional, tendo ali uma moderação para você não ir além do que você pode. Claro que isso você precisa fazer o quê? Calcular, ter uma boa planilha, fazer ali os números direitinho, um fluxo de caixa. Então, calcular riscos é justamente você avaliar todas as situações antecipadamente e você também prever as soluções, tanto para as questões positivas quanto para as questões que fogem ao seu controle inicial. E eu vou citar o meu exemplo para você entender. Quando eu desenvolvi a minha proposta de negócio, porque eu tenho uma franquia, a minha franquia ela é destinada para aquelas pessoas que têm um emprego, mas querem iniciar um negócio próprio, querem passar por essa experiência de serem donos do próprio negócio. E quando eu estava estudando, eu identifiquei 2 itens muito relevantes que poderiam impedir uma pessoa de iniciar um negócio próprio. E eu trabalhei para minimizar esse risco. O primeiro risco era o seguinte, as pessoas falavam para mim, Sebastião, mas olha só, o investimento, se for muito alto, eu não tenho como trabalhar, porque hoje eu sou empregado, eu não ganho tão bem. Então o que eu fiz? Eu desenvolvi uma atividade com investimento muito baixinho, de forma que aquele valor que ela investe não causa desequilíbrio financeiro. E o segundo item que eu entendi que era importante para essa pessoa era a questão dela iniciar o negócio próprio, mas sem deixar o seu emprego. Porque as pessoas são muito inseguras, principalmente o empregado. O que eu fiz então? Eu desenvolvi uma proposta, uma franquia, para as pessoas trabalharem paralelo ao emprego. Em média 3 horas por dia, de forma presencial, de forma envolvida diretamente com o negócio, e criei também ferramentas para que aquela pessoa que está lá no seu emprego, no horário comercial, tenha resultado também com a utilização de algumas ferramentas para a internet. Então, dessa forma, eu minimizei os riscos para o meu cliente. E é assim que você tem que agir em relação ao seu negócio. Bem, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. E se você acha esse assunto interessante e ele vai contribuir para algum amigo seu evoluir, você pode então citar o nome dele aqui nos comentários e você pode também compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Então esse foi o assunto de hoje. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!